Sabe aquela pergunta de concurso que parece simples, mas na verdade abre uma porta para um universo inteiro de conhecimento? Pois é, hoje a gente vai usar uma delas para decifrar como o mundo todo entra em acordo para medir basicamente tudo. Nossa investigação começa agora. Tá aqui o nosso enigma. A questão é bem direta. 3 dessas unidades fazem parte do clube mais importante do mundo da medição, o famoso Sistema Internacional, ou SI. Só que uma delas é uma impostora. A nossa missão aqui é tipo detetive, descobrir qual delas é e, o mais importante, entender o porquê. Então, por que essa pergunta é mais do que só um passatempo? Porque ela força a gente a entender uma linguagem silenciosa que move a ciência, a indústria e até o nosso dia a dia. A linguagem das medidas. Pensa no Sistema Internacional, o SI, como se fosse um dicionário universal para as medições. Sem ele, seria um caos. Uma peça de foguete feita na Europa poderia simplesmente não encaixar num motor montado aqui no Brasil. O SI garante que todos os cientistas e engenheiros do planeta falem a mesma língua. E bem no coração do CIA, a gente encontra as 7 unidades de base. Pensa nelas como se fossem as cores primárias da medição. A partir do metro, do quilograma, do segundo e de outras 4, a gente consegue criar todas as outras unidades que existem. Elas são a fundação de tudo. Certo. Agora que a gente já entendeu as regras do jogo, vamos voltar para os nossos suspeitos. Chegou a hora de investigar cada opção para ver quem realmente pertence a esse grupo de elite das unidades de base do SI. O primeiro da lista é o ampere, a unidade que mede a corrente elétrica. É um nome super comum no mundo da eletricidade. Mas será que ele tem as credenciais para fazer parte do sistema internacional? Vamos ver. E aqui, olha só, a gente tem a nossa primeira grande pista. A própria pergunta já entrega que 3 das 4 opções são, sim, unidades do sistema internacional. Isso quer dizer que a chance de um item tão fundamental como o ampere ser a exceção é bem pequena. Vamos considerar o ampere inocente por enquanto e seguir com a investigação. O nosso segundo suspeito é a candela, que mede a intensidade da luz. Essa talvez seja a menos conhecida da lista para a maioria das pessoas. Um candidato perfeito para ser a exceção, não acha? Mas as provas dizem o contrário. Outras fontes confirmam que CD é sim um símbolo oficial de uma unidade do SI, ou seja, a candela, mesmo não sendo tão famosa, é um membro legítimo do clube. Mais um suspeito inocentado. O próximo é um velho conhecido de todo mundo, o quilograma. A gente usa para medir massa o tempo todo. Seria um choque se ele não fizesse parte do sistema, né? E aqui não tem nem o que discutir. Fontes de referência em engenharia são bem claras. O quilograma não é só uma unidade do SI, ele é uma das unidades de DASI, uma das fundamentais. Tá mais do que confirmado, o quilograma é inocente. Bom, com 3 suspeitos inocentados, só nos resta um. E é aqui que a história fica realmente interessante, no mundo da medição de temperatura. E assim chegamos ao nosso último candidato, grau Celsius. A gente usa isso todo santo dia para ver a previsão do tempo. Parece uma unidade super oficial e normal. Mas será que ela é a exceção que a gente está procurando? E este quadro mata a charada. O Celsius usa o ponto de congelamento da água como seu marco zero, o que é ótimo para o dia a dia. Só que a ciência precisa de um ponto de partida que seja absoluto, o zero absoluto, o ponto onde todo o movimento dos átomos simplesmente para. E essa é a base da escala Kelvin. Por isso, Kelvin é uma unidade fundamental, enquanto Celsius, apesar de útil, é uma unidade, digamos, relativa. A confirmação final vem direto dos manuais de metrologia. No sistema internacional, a unidade de base para temperatura é, sem sombra de dúvida, o Kelvin. O grau Celsius é uma unidade derivada, super aceita para uso, mas não é uma das 7 unidades fundamentais. Então, pronto, mistério resolvido. Mas o que essa descoberta toda ensina pra gente sobre a importância de ter um padrão tão rigoroso assim? E aqui está, preto no branco, a resposta final: grau Celsius. E o detalhe aqui é crucial. Celsius é uma unidade aceita pelo SI, mas não é uma das 7 unidades de base. Ampere, candela e quilograma são. Essa era a exceção que a gente estava caçando. E aqui estão elas, as 7 magníficas unidades de base do SI. Juntas, elas formam um alicerce onde toda a ciência e a engenharia moderna são construídas. Cada uma delas representa uma quantidade física fundamental do nosso universo.
No final das contas, ter um padrão universal como o SI não é só preciosismo, é uma questão de segurança e de progresso. É o que garante que um satélite feito num país consiga se comunicar com um foguete de outro, que pesquisas científicas possam ser testadas em qualquer lugar do mundo e que o comércio global funcione sem problemas. É a linguagem silenciosa que move a inovação. E isso deixa a gente com uma última reflexão. Agora que a gente entendeu a diferença entre uma unidade de uso comum e uma unidade de base científica, que outras medidas do nosso cotidiano, tipo calorias na comida ou os cavalos de potência de um carro, também vivem fora desse padrão fundamental? É um ótimo exercício para a gente perceber como a ciência organiza o mundo. Até a próxima análise.